Olá, gente! Me chamo Jaime Joaquim Dias e sou mestre em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o processo de preservação excepcional de fósseis. Para começar, vamos entender brevemente do que se trata a paleontologia. Nós, paleontólogos, estudamos os fósseis, que podem ser restos ou vestígios de organismos que viveram no passado, mais especificamente antes de 11.700 anos. Pelos fósseis, podemos descobrir a ocorrência de seres vivos que não vivem atualmente, como os trilobitas e também os dinossauros. Quando nos referimos aos restos, estamos falando da preservação do próprio animal, seja uma concha de molusco, um osso de dinossauro, um inseto ou um peixe. Já os vestígios são evidências indiretas da presença de um organismo em uma rocha, como, por exemplo, uma pegada de dinossauro. Quando nos referimos à preservação excepcional, estamos falando de depósitos fóssil-lagerstätten, um termo difícil de falar, mas muito importante para a paleontologia, pois fornece informações a respeito da evolução e paleobiologia dos organismos, bem como inferências sobre os ambientes e climas de milhões de anos atrás. Como vocês podem ver no mapa, esses depósitos são reconhecidos em várias localidades ao redor do mundo, tanto em rochas do Ediacariano, do Paleozoico, do Mesozoico e do Cenozoico. Os Lagerstätten podem ser divididos em depósitos de concentração, associado à quantidade de fósseis preservados, ou depósitos de conservação, associado à qualidade de fósseis preservados. Como vocês podem ver nessa figura, os depósitos de concentração e conservação podem ocorrer em uma ampla gama de ambientes, como cavernas, rios, lagos e mares. Como exemplo de depósito de concentração no Brasil, temos a bacia de São José de Itaboraí, mundialmente reconhecida como o berço dos mamíferos do Brasil, com rochas de aproximadamente 60 milhões de anos. Localizado no município de mesmo nome, Itaboraí, a cerca de 60 quilômetros da capital Rio de Janeiro, a bacia de Itaboraí é uma das menores bacias brasileiras. Porém, o seu conteúdo fossilífero é muito abundante, e é registrado em calcários depositados em ambiente lacustre hidrotermal. Nesta localidade estão os registros brasileiros mais antigos de animais e vegetais continentais logo após a extinção dos dinossauros, no final do período Cretáceo. Os mamíferos são o grupo mais bem representado, além de répteis, aves, anfíbios e gastrópodes. Para quem for do Rio de Janeiro ou estiver visitando, vale a pena ir ao Parque Paleontológico de São José de Itaboraí, localizado no município de mesmo nome. Como exemplo de depósito de conservação identificado no Brasil, eu trouxe a formação Crato, uma unidade geológica também mundialmente reconhecida, com fósseis de idade aptiana, o que equivale a aproximadamente 120 milhões de anos. A formação Crato está inserida na bacia do Araripe, uma importante bacia interior do Nordeste brasileiro, com fósseis inseridos em rochas denominadas de calcários laminados, como vocês podem ver nessas figuras. Entre os animais, são reconhecidos abundantes e diversificados insetos, além de crustáceos, aracnídeos, peixes, anfíbios, quelônios, lagartos, pterossauros e também dinossauros. Todos esses fósseis foram preservados em um grande ambiente lacustre, sendo as formas terrestres transportadas para o lago ou morrendo no próprio ambiente de sedimentação. Certamente, apenas olhando essa imagem, vocês conseguem identificar 4 tipos diferentes de insetos, como uma borboleta, uma libélula, uma barata e uma barata d'água. Aqui nós temos uma imagem do Museu de Paleontologia em Santana do Cariri, no Ceará, com um vasto conteúdo de fósseis de peixes da formação Crato. Eu garanto para vocês que 95% das pessoas que fizerem um trabalho de campo para a unidade vão achar pelo menos um fóssil de peixe. A alta fidelidade morfológica preservada facilita a reconstrução desses animais por paleoartistas, como vocês podem ver nestas imagens. Bem aqui, vocês conseguem ver a reconstrução de Cratopipa, um anfíbio lá da formação Crato, a partir do estudo de seu fóssil bem articulado. Da mesma forma aconteceu com Cratoaves, o primeiro esqueleto quase completamente articulado de uma ave do Cretáceo inferior da América do Sul. E não são apenas as estruturas externas preservadas. Entre os grilos da unidade, foram identificadas uma série de estruturas internas, como restos do trato digestivo, visualizados nestas duas figuras, restos do ovário
e também outras estruturas internas. E como poderia ser possível a preservação de todos esses fósseis? Vou explicar rapidamente alguns fatores que corroboram, mas lembrando que isso não é uma regra para todos os Lagerstätten. Em ambientes aquáticos, como os lagos, uma série de comunidades de micro-organismos podem se desenvolver no substrato, sendo essas comunidades denominadas de esteiras microbianas, com espessuras milimétricas a centimétricas. Uma vez que o fóssil chega ao fundo do lago, as esteiras microbianas podem recobrir as carcaças, criando microambientes muito específicos e propícios com baixas taxas de decomposição e altas taxas de mineralização, o que facilita a preservação dos tecidos moles. Outro fator importante é o próprio ambiente de sedimentação, ou seja, o local onde é formado o fóssil. Um ambiente altamente salino e anóxico impede a presença de determinados organismos. Outro fator importante é o transporte, que pode fragmentar e desarticular cada vez mais os restos de organismos. O tempo das carcaças na superfície precisa ser mínimo, uma vez que quanto maior a exposição antes do soterramento, maiores são as taxas de decomposição. Precisamos lembrar que cada depósito fossilífero é muito singular, com ambiente, clima e biota muito específicos. E para terminar, deixo uma mensagem a todos os amantes e até os não amantes da paleontologia. Vamos valorizar o nosso registro geológico e paleontológico. Não façam como um rapaz desses quadrinhos. Este vídeo é uma contribuição do Laboratório de Estudos Paleontológicos e Laboratório de Macrofósseis da Universidade Federal do Rio de Janeiro para a divulgação científica.